Nós vamos fazer agora a última reflexão em cima do texto de Gênesis 3. Eu comecei uma série há cerca de um mês atrás sobre Gênesis 3 e nós estamos falando sobre como o pecado não é só algo anexado à nossa vida, mas algo que manchou a fonte da nossa vida. Nós somos manchados na raiz. Esse é o título da série. E nós vimos uma série de aspectos do pecado que são ainda presentes hoje. E nós vamos, neste domingo, terminar essa série em Gênesis 3, falando da última parte do capítulo que ficou pendente. Então deixa eu lembrar o que nós estamos fazendo nessa série, aquilo que foi falado nos outros domingos. Depois eu vou mostrar para as crianças um desenho. Eu quero ver se elas conseguem fazer parecido. Eu vou deixar o desenho um pouco de tempo aí nos slides, no slide, para as crianças poderem desenhar um desenho diferente, mas eu quero ver se as crianças entendem esse desenho. Então vamos lembrar aqui aos adultos, depois a gente vai ler o texto, que é a base da mensagem de hoje. Vamos lembrar aquilo que nós temos tratado nessa série. Veja só, nós colocamos que o propósito dessa série era, sem desconsiderar a singularidade do primeiro casal, expor a tentação, os efeitos, as maldições e o juízo sobre o primeiro pecado como paradigmas do mundo caído em que vivemos e preâmbulo da história da redenção em Cristo. Então, nós analisamos já em outros domingos a tentação, os efeitos e as maldições. E hoje nós vamos falar do juízo, mostrando que tudo aquilo que acontece com o primeiro casal, embora tenha algumas coisas que são particulares deles, elas têm também coisas que são paradigma do resto da história da humanidade. Então, por exemplo, na primeira mensagem, nós analisamos a tentação pela sagacidade da serpente em propor mudança de cosmovisão, antes de propor falsas promessas. A gente viu isso. Nós vimos o progresso da tentação, vai da dúvida ao ressentimento, à incredulidade, ao orgulho e fecha na desobediência. E a gente viu como é que Cristo promove o antídoto para esse problema. Na segunda mensagem, nós focamos apenas em 3 dos efeitos. Eu falei que são vários, mas nós focamos apenas em 3 efeitos do pecado em nosso interior. Falamos da vergonha, do medo e da vitimização, e refletimos sobre a inversão de papéis na criação causada por tais efeitos. Nós falamos que Deus devia ter sido mais ouvido, depois o próximo, e por último a criação. E a gente viu uma inversão. Quem foi mais ouvido na história foi a serpente, depois a mulher, e Deus ficou por último. Aí depois falamos que Cristo assumiu figura humana abandonada por Deus e desprezada pelos homens para nos colocar numa comunidade para nossa cura gradativa. Nós falamos disso. Essa comunidade se chama igreja. Na terceira mensagem, nós atentamos para as maldições do pecado sobre Satanás, sobre a terra e, de uma forma amenizada, sobre a mulher e sobre o homem. A mulher ainda carrega vida, lembra? Ela ainda teria condições de dar à luz filhos, e o homem ainda tem condições de trazer o sustento da terra. Ele ainda sustenta vida. Tudo em meio a sofrimentos, mas Deus não tirou o privilégio de carregar vida e sustentar vida. Então, a maldição de Deus foi amenizada. Deus não trouxe morte com todo o castigo, com todo o furor. Em meio às palavras de maldição, então, nós vimos a promessa redentora do descendente da mulher, o texto fala, que assumiu nossas maldições e nos vestiu com justiça. Hoje, que é a última mensagem, a gente vai então caminhar no tópico do juízo de Deus, que consiste em expulsar o homem do jardim em decorrência de sua desobediência. A gente vai ver o texto que fala que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Semelhantemente, hoje nós vamos ver como essa história é um exemplo, é um paradigma de como nós estamos fora da comunhão de Deus, até que o Salvador nos dê o direito de voltarmos à presença do Santo. Então agora, crianças, atenção. Olha só o desenho que eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês façam parecido, não precisa fazer igual, mas eu quero que você preste atenção, porque a história da Bíblia que eu vou ler para os pais de vocês está representada aqui, ó. Não sei se você consegue enxergar, procurei a melhor imagem possível. Veja se você consegue ver ali um jardim bonito lá atrás. Tem 2 seres angelicais que a Bíblia chama de querubim, estão voando.
E no meio tem uma espada, no meio daquela fenda ali da rocha, tem uma espada de fogo brilhando. E aqui à esquerda tem Adão e Eva, vestidos de peles de animais, e estão muito envergonhados por causa do seu pecado. Quero ver se você consegue desenhar uma coisa parecida, e eu vou ler com os adultos o texto de Gênesis 3, versos 22 a 24. Vamos ver se as crianças conseguem desenhar parecido com esse desenho aí. Olha só. Adultos, acompanhem o texto de Gênesis 3, verso 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O título da mensagem é Alienados do Jardim, e eu quero começar falando desse tema de alienados. Veja por que eu quero falar desse tema. Alienados não é um tema só bíblico, parece ser um tema comum em outras ciências, em outros pensadores. Filósofos e pensadores não cristãos, inclusive, percebem que esse mundo não nos satisfaz, ou não satisfaz nossos desejos mais profundos de um lar. Lembra, lar é aquilo que nos dá segurança e tranquilidade, que não tenha sofrimento, que não tenha morte, que não tenha separação. Se você vive isso, o seu lar não te dá o sossego de lar. Quando a gente fala assim, lar, doce lar, é que de alguma maneira, pelo menos por alguns instantes, você se sente afastado dos efeitos do pecado sobre esse mundo maldito. Você sente que pelo menos lá não tem notícia tão ruim, não tem tanta pressão, não tem tanto sofrimento, não tem chefe pegando no seu pé, não tem corrupção, pelo menos não na medida que você está acostumado fora do seu lar. Lá é para ser um lugar que nos dá descanso, segurança, tranquilidade. Pelo menos é isso que nós chamamos de lar. Mas a verdade é que, no fundo, esse mundo não nos dá tudo isso. A gente sente que a gente está alienado das coisas nesse mundo. E vários filósofos colocaram isso. Por exemplo, o pastor Tim Keller, numa das suas mensagens sobre a parábola do filho pródigo, ele fala que Karl Marx falou da nossa alienação econômica. Nós estamos alienados dos recursos. Que Sigmund Freud falou de nossa alienação psicológica. E que Emile Durkheim falou da nossa alienação sociológica. Todos eles estão parcialmente corretos. Existe uma alienação do ser humano, mas nenhum deles vai profundo o suficiente. Porque a Bíblia fala de uma alienação que é total, por causa da nossa alienação com Deus. Então, a gente tem alguns momentos, como eu falei, que a gente tem a impressão de que a gente não está mais alienado. Por exemplo, todo mundo, criança e adulto, gosta de festa. Criançada, vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Sabe quando a gente vai para uma festa, e quando o papai e a mamãe falam assim, ó, agora a gente tem que ir embora. O que a criançada fala? Já, pai. Por quê? Festas nos dão a impressão de que esse mundo não tem as maldições que ele tem. Por alguns instantes na sua vida, seja festa de família, com amigos, não importa o que, você tem a impressão de que esse mundo está livre dos castigos e das maldições do pecado. Mas ele não está. Festa acaba. E a gente usa aquele ditado popular comum, diz assim, tudo que é bom tem que acabar. Tudo que é bom dura pouco. Porque esse é o sentimento de alienação. Essa perspectiva do mundo, ela não está longe da verdade. Inclusive, na parábola do filho pródigo, a gente tem um exemplo disso, um ícone do que acontece conosco. Veja só, assim como o filho pródigo da parábola abandonou a comunhão e o sustento de seu pai por desejar uma vida independente, ele queria ter a sua própria vida, longe do pai, por isso que ele pede o dinheiro e sai, e ele acabou alienado da família. Nós também estamos alienados de Deus e do nosso lar, passando fome. Por quê? Porque a gente queria viver do nosso jeito. Na verdade, todo mundo que é pecador está fazendo de novo o que o filho pródigo fez.
está rejeitando o seu Criador e querendo viver a vida do seu jeito. E viver a vida do seu jeito, como diria o Frank Sinatra, my way, sempre dá problemas. Sempre gera alienação. É por isso que até os crentes têm esse sentimento. Você vai dizer, pastor, mas os crentes não foram salvos por Jesus? Claro que sim. Mas a Bíblia chama os crentes de peregrinos. Olha só, até os que já são cristãos não se sentem totalmente à vontade neste mundo. Por isso a Bíblia os chama de peregrinos, pois estão aqui apenas de passagem. Esse mundo caído não nos satisfaz plenamente. Tanto é que a gente fala que a gente aguarda o dia que nós vamos para o nosso lar. Por quê? Até você, alvo da obra de Cristo, não está em casa. Esse mundo não parece mais a sua casa. Você não sente totalmente seguro, à vontade, como deveria sentir. Crentes e descrentes, portanto, experimentam em alguma medida essa alienação que começou lá no jardim. Mas nem sempre foi assim. Houve tempo em que o ser humano estava à vontade no seu habitat. Ele estava bem à vontade mesmo. Originalmente nós fomos feitos para o jardim. Lembra, o jardim era o nosso lar. Lá as coisas iam bem. Lá o relacionamento com Deus, com o próximo, com o resto da criação ia bem. Lá é o lugar em que ficamos à vontade, em que o lugar que se encaixa com os nossos desejos e nossas necessidades. Por que a gente fica à vontade no lar? Porque lá a gente não tem vergonha de ser o que a gente é. Só que a gente viu na história de Gênesis 3 que eles tiveram vergonha. O jardim não era mais o lar deles. Mas antes disso, eles não tinham vergonha, diz o texto da Bíblia. Eles estavam bem lá. Relacionamento com Deus era ótimo. Relacionamento com o próximo não tinha vergonha. Havia plena cumplicidade e transparência. Relacionamento com a criação, perfeito. Você imagina você chegar para mim e dizer assim, pastor, eu vou ser franco, vou falar do mais profundo do meu coração. Na igreja, no trabalho e na família, está tudo ótimo. Não tem nenhum problema. A sua vida então é um paraíso. Então você vive o que eu não vivo. Se está tudo bem, tudo, sem exceção, bem, na igreja, na família e no trabalho, então você vive no paraíso. Eu não vivo no paraíso. A verdade é que sempre alguma coisa não está bem. Você pode até dizer assim, não, graças a Deus, e se você acha que está bem, você está enganado. Você é o mais tolo dos homens. Porque você tem a impressão, às vezes, de que eu acho que com Deus está bem. Mas aí você percebe que alguma coisa na família não está bem, isso afeta a sua vida com Deus também. Ou alguma coisa no trabalho não vai bem, isso mexe com você, você sai do sério, você peca, se transgride a lei do Senhor, nunca está totalmente bem. Você e eu nos sentimos alienados. Mas lá atrás não era assim. Havia plena realização do homem no jardim. Inclusive no jardim existe uma promessa importante que eu preciso tratar com você. Uma promessa do pacto. Havia um pacto de Deus com o primeiro homem lá no jardim, que prometia coisa preciosa. Veja só, o jardim não só satisfazia nosso desejo por um lar, mas continha uma potencialidade de desenvolvimento desse lar. Lembra que Deus colocou o homem no jardim para o guardar e o cultivar. A ideia é que o jardim ia se tornar ainda mais belo do que era, porque tinha a potencialidade de ser desenvolvido. É o que a gente chama em teologia de mandato cultural. O homem deveria desenvolver o jardim. Deus não fez a criação só para o homem ficar admirando. Ele fez a criação para o homem levar as últimas potências, para o homem fazer tudo aquilo que a criação trazia à disposição do homem, para que ele testasse toda a sua capacidade intelectual, para que ele testasse toda a sua curiosidade e levasse essa criação a se mostrar ainda mais gloriosa. Era isso que Deus queria com o homem. E no jardim também havia uma promessa que garantiria a perenidade desse estado. A gente chama isso de vida eterna. E é por isso que tinha lá uma outra árvore que a gente não falou muito até agora na nossa exposição de Gênesis 3. A gente focou na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tinha uma outra árvore que recebe destaque. E essa era a árvore da vida. A árvore da vida não era mágica, mas ela simbolizava, a gente chama que ela tinha caráter sacramental. Que nem o pão e o vinho da Santa Ceia, que não são mágicos, mas têm um caráter de simbolizar, sinalizar uma realidade espiritual. Bem, a árvore da vida sinalizava comunhão com Deus.
E nós entendemos que Deus havia colocado o homem no jardim para que ele fosse testado, e se ele fosse aprovado, ele então adquiriria uma estabilidade quanto ao seu estado. Ele teria uma vida imperdível, é isso que chama vida eterna. Inclusive, por que eu digo isso? Deixa eu explicar no resto da Bíblia por que eu tiro essa conclusão. Presta atenção. O resto da Bíblia nos mostra que a lei sempre teve como propósito dar vida. Olha só, o propósito de qualquer lei divina, inclusive a do jardim, lembra? Não pode comer de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso que Deus falou para Adão e Eva. Inclusive essa lei sempre teve o propósito de dar vida. Eu estou tirando isso, essas são palavras da própria Escritura. Lá em Romanos 7,10, eu estou citando apenas alguns textos aí no slide. Eu não tenho todos os textos da Bíblia sobre isso, mas eu quero só destacar alguns. Romanos 7,10 fala assim: o mandamento que me fora dado para a vida, se me tornou para a morte. O mandamento que me foi dado para que eu tivesse vida, para que eu tivesse perfeita comunhão com Deus, ele acabou gerando alienação de Deus. É por isso que em Levítico 18:5, Moisés repetiu esse conceito e falou assim: aquele que cumprir todos os estatutos da minha lei, esse viverá. E tem uma passagem no Novo Testamento que eu acho que deixa isso muito claro. Em Lucas capítulo 10, essa passagem é citada aí. Um mestre da lei chega para Jesus e fala assim: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: quais são os 2 grandes mandamentos? Aí o mestre da lei fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim: muito bem, faze isto e viverás. Por quê? Porque em toda a Bíblia, desde o início do Antigo Testamento até o Novo Testamento, a lei sempre foi dada por Deus para que ela gerasse vida. Isto é, para que a pessoa que a cumprisse tivesse um estado de perfeita e imperdível comunhão com Deus. Só que não foi isso que aconteceu. O que me foi dado para a vida, se me tornou para a morte, disse o apóstolo Paulo. Então é por isso que a gente vê no jardim uma lei boa, dada para que houvesse comunhão entre Deus e o homem, e uma comunhão que não seria perdida, mas o homem não cumpre a sua parte, e é por isso que ele entra em estado de morte. E aí, a gente vê o texto que a gente leu, no qual fala que ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Dá uma olhada no verso 22, que está impresso aí no boletim. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Então veja, o texto fala assim: ele se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. O que significa isso? Se tornar como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Eu preciso dizer uma coisa: em todo o meu estudo para essa mensagem, e eu já estou lendo sobre isso há algum tempinho, eu percebi que essa é a parte mais difícil do texto. É um texto tão difícil que eu li um monte de gente boa e todo mundo discordando. Eu falei: e agora, Senhor? Essa é a hora em que o pregador fica assim, entre escolha difícil. Porque alguém muito bom diz uma coisa e você fala: não sei, não convenceu. Pode ser. Aí vem um outro e diz outra coisa e você fala: e agora? E o outro diz outra coisa. E eu não vou dizer quais as interpretações todas para vocês, mas eu quero que vocês saibam que esse é um texto difícil, mas eu creio que existe algo interessante aqui. Teve uma das interpretações que fez muito sentido, e eu quero que você veja algo no texto que parece estranho para nós, mas que eu acho que é correto. Presta atenção. Parece-me que a melhor interpretação é de que o texto sugere uma ironia. É estranho para a gente que Deus usaria de ironia, mas Paulo, em palavra inspirada, usa de ironia nas suas epístolas. Presta atenção, por que ironia? Quando Deus fez o homem, ele fez o homem segundo o quê? Sua imagem e semelhança. Em outras palavras, ele já era como Deus. Quando ele desejou ser igual a Deus, proposta da serpente, ele está desejando algo que ele não devia desejar, porque ele já era como Deus. Quando ele come do fruto, ele se torna, querendo ser igual a Deus, ele perde o mais especial de tudo, que era estar com Deus. Essa é uma das ironias do texto. Ele é feito como Deus, ele quer ser igual a Deus, e ele acaba longe de Deus. Ele não está mais com Deus.
Deus, ele é expulso do jardim. Então me parece que o texto está dizendo exatamente isso. Não é que ele se tornou igualzinho a Deus. Primeiro porque Deus não pratica o mal. E Deus não é pecador, então não pode ser igual no sentido de natureza. Por isso que eu creio que o texto está fazendo uma ironia. Você queria ser igual a Deus? Se tornar igual a nós? Pois veja só, agora você vai ficar longe de nós. E aqui Deus está falando trinitariamente. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, não pode mais ter comunhão com o primeiro casal. É por isso que eles são expulsos do jardim. Verso 23 e 24 fala assim: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Eles foram expulsos do jardim. Na mensagem passada, eu defendi que Adão e Eva, eles creram na promessa de Deus, de que haveria um descendente da mulher, que teriam filhos e tudo mais. Embora defendi, e nós defendemos que Adão e Eva individualmente expressaram fé, a gente percebe aqui que representativamente, isto é, Adão como cabeça da humanidade, foi expulso do jardim. A humanidade foi expulsa do jardim. E isso é chamado na Bíblia de morte espiritual, quando você está alienado, separado de Deus. Deus purificou o seu templo jardim. Essa é uma expressão interessante que alguns teólogos usam. O jardim não era só o lugar em que Adão e Eva moravam, era o lugar em que eles cultuavam a Deus. A criação, toda a criação, e especificamente o jardim, era o lugar de deleite. Era o lugar em que o homem devia prestar culto a Deus. Mas você sabe que Deus não tolera impurezas no lugar de culto. Você lembra o que Jesus fez quando o templo foi maculado? Está lá em João capítulo 2. Você lembra quando Jesus faz um chicote e sai tirando os mercadores de lá porque ele tem zelo pela casa do seu pai? Porque Deus não deixa o lugar de culto se tornar impuro. Lá em Apocalipse 21 fala que no lugar que ele vai fazer não há impureza, não há mentira, não há pecado. E o que ele faz? Ele colocou guardou o jardim com guardiões celestiais, os chamados querubins. Você lembra que os querubins, as crianças talvez tenham aprendido isso. Quando a gente ouve falar daquela história da arca, vocês já ouviram falar da arca, aquela caixa? A arca, ela tinha uma tampa. E nessa tampa tinham 2 anjos chamados de querubins. Por que os querubins estão lá na arca? Porque os querubins guardam aquilo que representa a presença de Deus. Os querubins são os guardas celestiais. E é por isso que Deus coloca os querubins para guardar o caminho para a árvore da vida. Isso aqui é interessante a gente entender. Eles estão protegendo porque agora o homem não pode mais voltar ao jardim e desfrutar das delícias do jardim. Nós fomos expulsos. Na verdade, essa é a história da humanidade. Lá em Isaías 59:2 fala assim que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Você não tem essa sensação, quando você peca, de que parece que Deus virou as costas? Você se sente tão distante. Ainda que você saiba que Deus é misericordioso e gracioso, você tem aquela impressão de que você estragou. Estava tão bem, você estragou a sua relação com Deus. Em cada ato pecaminoso que nós sentimos a tristeza de pecar, a gente tem essa sensação de alienação. Nossos pecados impedem-nos de estar na presença do Santo Deus. Você lembra que na Bíblia, várias vezes, quem ficava na presença de Deus, sendo pecador, sentia que ia morrer. Porque é impossível estar na presença do Santo e ser pecador. É por isso que Adão e Eva são expulsos do jardim. E quando o homem não crê em Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele está longe de Deus, alheio à vida de Deus. Efésios 4. Alienado da vida de Deus. Sentimos-nos alienados de tudo, porque de fato estamos alienados do lugar de descanso. É por isso que eu comecei a mensagem falando que esse lugar, esse planeta, esse habitat que nós chamamos de nosso planeta, no fundo não nos satisfaz plenamente. A gente tem a impressão de que estamos distantes do lar. Agora tem algo importante que eu preciso explicar desse texto. Algumas pessoas entendem que Deus afastar o homem e a mulher de comer da árvore da vida foi expressão de graça. Outros entendem que foi expressão de juízo. E alguns entendem que foram ambas. Então a pergunta que eu coloco é a seguinte:
Sermos privados de comer da árvore da vida foi um ato de graça, isto é, Deus nos poupou de lá comer da árvore da vida. E tem gente que explica assim, ó, Deus poupou da gente comer da árvore da vida, porque se a gente comesse, a gente ia ficar eternamente no estado de pecado. Foi isso que Deus está fazendo? Então Ele está sendo gracioso para conosco? Ou Deus está nos julgando, impedindo o acesso à vida? Qual dos dois? E eu vou dizer que alguns intérpretes, inclusive que eu respeito, diziam os dois. E eu vou discordar deles, vou dizer por quê. Não pode ser os dois. Biblicamente, espada sempre foi sinal de juízo. Sempre. Seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, quando Deus fala que Ele coloca a sua espada, Ele traz a sua espada, Ele está trazendo juízo. O problema é que a gente tem um entendimento errado do texto sagrado. Quando fala assim, olha para o verso 22. Fala que Deus, a segunda parte, fala assim: não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Esse viva para sempre, infelizmente, essa tradução, ela dá uma impressão errada. A impressão que a gente tem é que se o homem comesse da árvore da vida, ele ia ficar para sempre no estado de alienação. É por isso que Deus impediu. Mas na verdade, viver para sempre ou vida eterna na Bíblia nunca é existência continuada. Vida eterna não significa existência continuada. Os ímpios têm existência continuada e a Bíblia fala que eles ressuscitam para a morte eterna. Então atenção, morte não é de extinção, morte é alienação. Assim como vida não é existência, vida é comunhão na Bíblia. Porque a gente pode existir e estar morto em nossos delitos e pecados. Então na Bíblia, quando fala para que o homem não coma e viva para sempre, está falando para que o homem não coma e tenha comunhão imperdível com Deus. Ele não tem mais direito a isso. Deus o impediu de ter acesso à árvore da vida. E é importante que eu diga isso para vocês. Não foi expressão de graça, foi expressão do juízo. E é esse juízo que nós experimentamos até hoje, quando a gente não tem salvação. Nós estamos separados de Deus e do nosso lar. A gente tem a impressão de que nunca vai encontrar pleno descanso. Mas, graças porém a Deus, como diz a Bíblia, alguém precisou ficar sem casa e sem pátria para que você retornasse ao seu lar. Presta atenção. Nosso Salvador assumiu sobre si o juízo que era contra nós. E ele diz algumas coisas interessantes que tem tudo a ver com essa mensagem. Ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Se lembra? Ele fala numa determinada passagem que o pardal tem casa, que os animais têm onde se esconder, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele veio a esse mundo sem direito à casa. Quando o Rei dos Reis vem nascer entre os homens, ele não tem hospedaria. Ele nasce num curral sujo. Aquela imagenzinha bonitinha de presépio não representa o lugar onde ele nasceu. Ele nasceu onde animal come. Você tem ideia disso? Que o Deus encarnado nasceu num lugar que a gente tem nojo de deixar as nossas crianças brincarem. Foi lá que o Salvador nasceu. Porque ele tinha que vir a este mundo sem casa, sem pátria. E ele foi rejeitado de tal forma pelos seus, que ele foi desamparado pelo Pai, e ele foi crucificado fora do arraial. Está lá em Hebreus. Em Hebreus capítulo 13 fala assim, que Jesus Cristo foi crucificado fora da cidade. Estar fora do arraial, no Antigo Testamento, era sinônimo de ser separado do povo. Quem estava em pecado, ele era tirado do acampamento. Ele era afastado do arraial, do acampamento. Jesus Cristo, diz Hebreus, ele foi tirado. Ninguém queria dar a ele a honra de ser crucificado em Jerusalém, porque Jerusalém não o recebeu. Lembra que ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir você como a galinha faz com os pintinhos. O Salvador não foi recebido em Jerusalém. Ele foi chutado de Jerusalém, para que ele fosse, por você e por mim, sem pátria. Por quê? Porque ele queria resgatar o nosso acesso à árvore da vida. Tem uma coisa curiosa nessa história que você precisa aprender. A árvore da vida,
ela some da história bíblica depois de Gênesis 3. Você não ouve mais falar dela até o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. É lá que ela aparece de novo. Por que a árvore da vida aparece lá em Apocalipse? Para dar a você e a mim a história de que a Bíblia inteira, de Gênesis 3 até Apocalipse 22, é sobre ganhar de volta o acesso à presença prazerosa de Deus. Toda a história bíblica é uma história de conquistar novo acesso à árvore da vida. E lá em Apocalipse 22 fala que nós comemos do seu fruto, então ele é alimento para a nossa vida, e nós usamos as suas folhas que saram as nossas feridas. A ideia é que a árvore da vida é que nos restaura e nos traz de volta tudo aquilo que a gente perdeu no jardim. É por isso que a Bíblia fala que Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. Você lembra, crianças, daquela espada de fogo e dos anjos que estavam no caminho, guardando o caminho de entrada para o jardim? Jesus Cristo tira essa barreira. Ele abre um novo caminho para a gente entrar de volta no jardim. Por isso, eu quero que você entenda, e essa é a minha última palavra, que a história da Bíblia é a história de retorno ao lar. E olha que interessante isso aqui. Não é interessante que a Bíblia comece sua história em um jardim e termine em uma cidade? Você já parou para pensar nisso? A história começa num jardim e termina numa cidade. Por quê? Não foi porque você trabalhou e desenvolveu as potencialidades do mundo para que ele chegasse no ápice da sua potencialidade. Não. Quem faz essa cidade é o homem perfeito. Você e eu não conseguimos fazer dessa criação tudo o que ela pode ser, mas o homem perfeito consegue. Ele fala: deixo-vos e vou preparar-vos lugar. E o lugar que ele prepara é essa criação levada à última potência. É o lugar perfeito, lugar de deleite, lugar que a gente chama de lar, onde não há dor, nem choro, nem morte. Por isso eu queria terminar com o Salmo 16, em que o salmista fala assim: à tua direita há delícias perpétuas. Do lado de Deus existem delícias perpetuamente, isto é, sem nunca acabar. Você imagina você participar de um banquete que não tem hora para acabar? Você imagina você participar de uma festa em que ninguém tem que ir para casa, em que ninguém tem que lavar louça depois, em que ninguém tem que limpar a casa depois, em que numa bagunça não tem móvel quebrado, riscado, sujado, manchado, em que nada dá errado, em que todo mundo se alegra, em que não existe separação e briga e divisão. Essa festa é impossível de você imaginar, que você nunca teve uma igual. Você nunca teve uma igual. Esse é o banquete que Deus nos prepara. Então eu gostaria de terminar orando, pedindo que Deus desse a você esse senso, essa vontade de estar nesse lar. Enquanto, e atenção, porque eu queria terminar com esse alerta, enquanto você procurar deleite nas coisas daqui, como se aqui fosse o seu lar, você não vai ter ideia do que eu acabei de falar. Enquanto você procurar ansiosamente se satisfazer com as coisas daqui, você não vai ter ideia do que significa almejar esse lar. A postura que você devia assumir é de quem está indo para casa, cansado, é verdade. Mas indo para casa já traz uma esperança tão grande. A gente pode ter tido um dia de cão no trabalho, mas você entra no carro e você fala assim: eu estou indo para casa. E só esse sentimento já vale rios de dinheiro, quanto mais chegar lá. Eu queria que a gente tivesse nesse mundo, vivendo com essa sensação de que Deus nos colocou no carro, está nos levando para casa, para a gente não mais ter dores de cabeça, e sim deleites perpétuos. Vamos orar. Senhor Deus, somos colocados num mundo, ou nascemos num mundo maldito, e nos sentimos alienados de tudo e de todos. A verdade é que antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos alienados do Senhor, inclusive. Nossa oração é que o Senhor nos faça não só enxergar que Jesus nos abre um novo e vivo caminho, mas de que nós não estamos em casa ainda. E nós temos que desejar
aquele outro lugar. Um lar que está sendo preparado para nós. Um jardim transformado em cidade perfeita, linda, sem problemas, sem morte, nem dor, nem sofrimento. Nós queremos, Senhor, almejar esse lar. Então muda a nossa perspectiva dessa vida aqui. Se o nosso coração tem procurado ajuntar tesouros nesse mundo, faz-nos fugir desses tesouros e faz-nos ajuntar tesouros no lar celestial. Faz-nos ajuntar tesouro para um outro lugar chamado na Bíblia de novos céus e nova terra. Faz-nos entender que enquanto ajuntarmos tesouros aqui, nós não compreendemos o nosso lugar verdadeiro. Então faz-nos sentir e viver como peregrinos, para que a gente caminhe rumo ao lar definitivo. Oramos em nome de Jesus. Amém.